Boa tarde, quarto ano. Hoje começa o nosso segundo trimestre, tá? Então, a gente já vai dar início à nossa apostila de história, a primeira apostila, tá? Então, lá na página 3 da apostila nova de história, perambulação e deslocamento. Texto e contexto. Leia o texto abaixo para descobrir o importante movimento que dois filhos sem sua família fizeram pela primeira vez. Boa leitura. Essa leitura eu quero que vocês façam, tá? Vocês vão lembrar de uma musiquinha dessa música aí, tá? Então façam a leitura. Na página 4 tem o dialogando. Vocês vão pensar aí. Você gostou da história dos meninos que saíram de casa? De qual parte você mais gostou? Esses dois irmãos saíram de suas casas sem a família em busca de um sonho e a mãe deles ficou muito preocupada. Por quê? Você teria coragem de sair de casa com seu irmão ou sozinho em busca de um sonho? Você já precisou se mudar para um lugar do qual teve medo? Por que você teve medo e qual era o nome desse lugar? Os irmãos migraram igualmente a muitas pessoas que saem de seus lugares de origem e se mudam para outros locais em busca de melhores condições de vida. Você conhece algum migrante? E aí? Aqui embaixo ele fala para você pesquisar o conceito de migração. Pode procurar no dicionário, tá, gente? Olhem e coloquem no caderno. Atividade da apostila, página 4. Pesquise migração. Aí vocês vão colocar o conceito de migração, tá bom? Muito bem. Na página 5, teorizando. Além do conceito de migração que você já aprendeu, outros dois conceitos muito importantes para compreender a movimentação dos seres humanos são de perambulação e deslocamento. A perambulação é um movimento que uma pessoa realiza nos arredores quando ela não possui um destino pré-definido, ou seja, ela apenas se desloca sem a intenção de chegar a um destino certo. Exemplo de perambulação é quando alguém sai para caminhar pelas ruas de uma cidade que ainda não conhece, pois ela não quer ir necessariamente para algum lugar, tampouco mudar-se de residência. Observe com atenção a imagem abaixo que mostra várias pessoas atravessando a rua, algumas passeando com o cachorro, outra comendo algodão doce, mas nenhuma delas está se mudando permanentemente de moradia. Então, olhem aí a figura. Pessoas perambulando pela rua. Em contrapartida, o deslocamento é o movimento que uma pessoa faz em direção a algum lugar específico, que não está localizado nos arredores de onde ela vive, mais distante de seu local de origem. Nesse sentido, o deslocamento envolve necessariamente a mudança de endereço, diferentemente da perambulação. Observe com atenção a imagem abaixo, que mostra uma família fazendo uma mudança de moradia. Essa família não realizou apenas um deslocamento para algum lugar próximo, mas se mudou para um local novo, outra casa ou outra cidade. Na página 6, pessoas se deslocando de uma moradia para outra. Não se esqueça disso. Perambulação é o ato de se locomover nos arredores de onde se vive, e deslocamento é o ato de se mudar de casa, ou seja, se transferir de moradia. A perambulação não tem um destino definido, o deslocamento tem, tá? Então, muita atenção aí. Ao longo da história humana, pessoas sozinhas ou grandes grupos de indivíduos têm perambulado e se deslocado pela Terra desde o surgimento da humanidade. O homem se locomove de um lugar para o outro, principalmente porque há muitos anos o deslocamento garantia a sobrevivência da espécie. Nesse sentido, antes do surgimento das cidades e do desenvolvimento da agricultura, o homem precisava ir de um lugar para o outro em busca de alimentos, pois ele dependia do que a natureza o oferecia para sobreviver. Os homens se deslocam de um lugar para o outro, são chamados de nômades. A gente viu isso na outra apostila, né? Muito bem. Atenção! De acordo com o dicionário Hoes, nômade é um indivíduo sem habitação fixa, que vive mudando de lugar. Vamos conhecer algumas novas características de nômades?
Conhecendo alguns povos nômades da atualidade. Ciganos. Os ciganos, por serem um povo sem tradição escrita, não sabem afirmar com certeza a sua origem e a falta de documentação corrobora essa incerteza. Alguns estudiosos do assunto afirmam que eles são originários do continente indiano, devido à língua que eles falam, mas não há consenso sobre o assunto. O certo é que esse povo é extremamente antigo e seus indivíduos vivem em pequenos grupos, pois não sentem necessidade de viver perto dos seus pares. Além disso, não possuem ideia de propriedade privada. Assim, eles vivem de um lugar para o outro, uma vez que não possuem uma moradia fixa. Por terem hábitos não característicos, os ciganos sempre sofreram e ainda sofrem muito preconceito. Então, nós temos aqui algumas figuras, tá? Então, ciganos dançando, ciganos tocando violão e embaixo nós temos barracas de ciganos. Circenses. Os circenses são as pessoas que fazem parte de um grupo ou trupe e apresentam artes circenses de cidade em cidade, ou seja, de forma itinerante. Essas pessoas dedicam a sua vida à arte, à dança, à música e ao entretenimento, viajando para levar alegria e diversão a todas as pessoas, principalmente as crianças. Os circenses, assim como os ciganos, também não possuem moradia fixa, pois viajam para diversos lugares levando o seu espetáculo. A arte circense é uma arte milenar e o circo, como é conhecido hoje, se originou na Inglaterra. Os circenses não sofrem tanto preconceito quanto os ciganos, mas sofrem várias dificuldades devido à burocracia exigida pelas cidades. Aí embaixo nós temos circenses, caracterizados para apresentação artística, malabarista durante a apresentação e mágico durante a apresentação. Crianças, vocês viram como é importante conhecermos a história de um povo? Os ciganos e os circenses são povos muito importantes para compreendermos bem o conceito de nômades. Com certeza, professor, eu já ouvi muitas pessoas falando que os ciganos são ladrões, mas hoje aprendi que esse ponto de vista é apenas falta de conhecimento. Precisamos conhecer antes de julgarmos, não é? É verdade, né, gente? Nômades do passado vezes nômades do presente. Como você aprendeu, os nômades são aqueles que não têm moradia fixa e se mudam constantemente. Você também viu no último trimestre que os nômades da pré-história se mudavam de um lugar para o outro em busca de alimentos, pois eles ainda não dominavam a agricultura e a criação de animais. Em contrapartida, os nômades da atualidade se mudam de um lugar para o outro porque esse é o estilo de vida deles e não porque depende do que a natureza oferece para sobreviver. Logo, o conceito de nômade não se modificou ao longo do tempo, mas os fatores que motivam um nômade a se mudar de um lugar para o outro mudaram muito. Agora eu quero que vocês leiam a história em quadrinhos e resolvam os exercícios resolvidos da página 10 até a página 18, tá bom?